Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live Setembro Amarelo, aqui no nosso canal do YouTube. Com muita alegria, com muito prazer que nós nos reunimos aqui para um bate-papo muito especial sobre inteligência emocional. E para conversarmos sobre este assunto, eu trouxe a Celeida Tavares, psicanalista, terapeuta, e que vem com ampla experiência aí na área de terapia. Celeida, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Marilza. Que alegria estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, né? Pela confiança e que bom, né? Ver essa galera aí compartilhando dos seus conteúdos que são riquíssimos, tá? E eu sou muito feliz, assim, sou muito grata de fazer parte, tá? Que bom. Você tem muito tempo que você trabalha como terapeuta, Celeida? Eu já atendo há 3 anos, já trabalho na área. E atendimento, né, individual. E agora, né, sou criadora aí do método Ser e Crescer, e que também, né, eu creio que vai ser, assim, algo muito impactante na vida das pessoas, né? A gente está aí acabando de montar, né, o nosso curso. Em breve a gente está trazendo, né, esse curso para estar trazendo para o público, né, para a gente levar essa transformação para mais pessoas, né, porque somos uma corrente do bem, a gente recebeu algo, a gente quer levar para o outro, né, eu fui iluminada e aconteceu uma transformação dentro de mim, então eu quero levar isso para as outras pessoas, e através do método Ser e Crescer, eu estou encontrando esse caminho para fazer isso. Que maravilha. Sobre inteligência emocional, o seu método é falar disso, né? Mas fala para nossos convidados, nossos público aí, o que é exatamente inteligência emocional? Então, Marilza, hoje a gente vai falar, né, sobre algo que pode mudar a vida das pessoas, né? A inteligência emocional. O que que é inteligência emocional? Ela é a base para decisões melhores, né? Melhores relacionamento, você conseguir ter relacionamento mais saudáveis, uma vida mais leve, né? E para isso a gente vai percorrer junto, né? Vamos passar por 4 requisitos para desenvolver inteligência emocional. Como que eu vou poder dizer eu sou um cara inteligente emocional? Como que eu desenvolvi isso? Então a gente passa por esses 4 pilares, né? E com exemplos práticos, né? Que você pode, se você ficar atento, você pode começar a aplicar hoje na sua vida, né? Excelente. Ouvindo essa live, ouvindo aqui o nosso bate-papo, você já consegue captar, porque eu sempre fui assim, tá? Eu sempre captava algo aqui e ali, e de repente fui desenvolvendo a minha inteligência emocional. Então, é isso. A inteligência emocional, a gente tem que passar por esses 4 requisitos, né? Os principais. Existe mais alguma coisa que depois você vai desenvolvendo dentro Aham. da sua evolução, né? Conforme aqui nessa vida, eu costumo dizer que a gente está em movimento, então a cada dia vai aparecer algo novo para você Uhum. transformar na sua vida, né? Mas a gente começa pelo começo, você começa a subir a escada pelo primeiro degrau, você não consegue chegar lá em cima pulando etapa, Também. né? Então, gente, por favor, não pule etapas, né? Começa pelo começo. E o primeiro pilar, vamos falar já dele, Marilza? Não, antes de falar, né, dos pilares, eu queria te perguntar, por que este tema é tão importante hoje, especialmente no trabalho e nos nossos relacionamentos? Marilza, a gente vive hoje num mundo acelerado, né? Um mundo muito acelerado, cheio de pressão, cobranças, metas.
e mudança, né? Às vezes você está dentro de uma empresa, vence aquele contrato, ai, está vencendo o contrato. Já ficou dentro de uma empresa assim? Ai, está vencendo o contrato, daqui 2 meses termina o contrato, como que eu vou fazer? A pessoa fica tão preocupada que ela fica muito acelerada, muito impulsiva e às vezes faz algumas escolhas erradas, né? Toma algumas decisões erradas por ficar apavorada, ansiosa pelo amanhã. Então, o que é desenvolver inteligência emocional? É isso, é aprender. Mais para frente a gente vai falar que é aprender a ter esse controle de si mesmo, né? E se a gente não souber lidar com o que sentimos, a gente acaba reagindo no impulso, isso é fato, né? Então, é isso, é as pessoas brigando por pequenas coisas, né? Nos desgastando e até adoecendo. Então, por isso, a grande importância da gente desenvolver em nós a inteligência emocional. Gente, primeiro de tudo, é o primeiro passo a trabalhar isso dentro da gente. É riquíssimo, isso não tem preço. Verdade. Pode contar para a gente qual é o primeiro? O primeiro requisito? Ó, então, a inteligência emocional, ela não é sobre controlar emoções. É válido a gente trazer isso aqui. Ela é sobre você entender e dar uma direção para construir os resultados que a gente quer. Então, a gente precisa entender o que sinto, por que sinto. A gente precisa entender isso para a gente direcionar certo a nossa vida, né? Então, Sim. os 4 requisitos da inteligência emocional, que a gente vai falar de 4 aqui hoje. Primeiro é a autoconsciência, né? Perceber o que você sente e o momento que você sente. Então, a autoconsciência, como eu disse, ela é o primeiro degrau da escada para você alcançar a evolução que está lá no topo da escada, tá? Então, a autoconsciência é como se você estivesse pisando no primeiro degrau. Eu estou evoluindo, eu estou buscando a minha evolução, a minha transformação, e eu estou subindo o primeiro degrau, eu estou desenvolvendo a minha autoconsciência. Sim. Faz sentido, Lareuza, o que eu estou te falando? Muito, muito, é isso mesmo. E quando eu me pergunto, né, o que eu estou sentindo agora? De onde vem isso? O que eu estou sentindo agora? Lembro que hoje eu conversava isso com uma pessoa que eu atendia. A pessoa estava perdida. Gente, por que eu sinto isso? Me explica. Celeide, o que está acontecendo comigo? Ela estava perdida dentro dela mesma. Percebe? Sim. Então, o que sinto? Por que sinto? Eu preciso trazer para a consciência isso. Eu preciso fazer o reconhecimento dessa dor. É o primeiro passo. Eu vou trazer um exemplo aqui, Marisa. Ok. Você recebe uma crítica do seu chefe. E aí, você sente o seu coração acelerar. Só que quando você consegue desenvolver uma inteligência emocional dentro de você, quando você é uma pessoa que já sabe, você já está em evolução, quando você recebe essa crítica, ao invés de você ficar na defensiva, você vai parar, pensar, contar até 10, se colocar no lugar desse chefe, ver por que ele está te fazendo essa crítica, ao invés de você levar isso para o lado pessoal. Você vai parar, você vai pensar. Aí você vai pensar o quê? Ok. O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo raiva. Eu estou sentindo raiva porque me senti injustiçado. Tá bom, você reconheceu, você está sentindo raiva e você está sentindo injustiçado. Você sabe o que está sentindo e por que você está sentindo. Pronto, você reconheceu, você já trouxe para a consciência. E quando eu trago isso para a consciência, eu consigo
ter poder de escolha. O que eu quero fazer com isso agora? Eu vou continuar me sentindo injustiçada, no vitimismo? Ou não? Eu vou olhar para ele e falar assim: ó, eu vou fazer melhor, tá? Tá tudo bem, me dá uma segunda chance, e você vai fazer aquilo ali dentro do que é permitido, entende? E vai ter mais leveza aí, porque você vai conseguir olhar, você enxergou o que estava acontecendo dentro de você. Muitas vezes, Marius, o problema não está no outro, está dentro da gente. Verdade. É aquele sentimento de injustiça que faz a pessoa desenvolver uma raiva na hora. Poxa, mas eu tô com muita raiva agora e eu preciso resolver com esse chefe agora e tal. Pronto, você vai agir na reatividade, vai bananar tudo e vai dar tudo ruim. Agora, quando você conta até 10, você traz para a consciência aquilo, você entende o que sente e por que sente. Esse Verdade. é o primeiro requisito, tá? E não tem nada a ver com engolir choro, né? Engolir sapo, ficar calado com aquele nó na garganta, Não. com aquela raiva embutida. Não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com uma autocrítica, uma autoanálise, né? E uma identificação do problema e uma tentativa de resolução do problema sem gritar, sem xingar, sem ficar vermelho de raiva, não é verdade? Sim. Você não vai gastar energia desnecessária. Porque senão você sai dali cansada, você sai dali desgastada e com um baita problema e às vezes assinando sua demissão. Uhum. Mas quando você pensa, quando você traz para a consciência e você entende o que está acontecendo dentro de você, você consegue resolver isso de uma forma diferente. E aí a gente vai falando, a gente vai para o segundo degrau. Ô, Celeda, mas na prática mesmo, na prática é muito difícil a gente ter esse equilíbrio, né? Ter essa sabedoria, vamos chamar de sabedoria, de identificar essas emoções e, e saber como que eu estou sentindo, identificar e agir de acordo com o que eu estou sentindo, de maneira educada, de maneira delicada, né? Então, é possível a gente chegar a essa inteligência emocional no dia a dia sem um terapeuta para nos ajudar? Ó, a própria vida vai te conduzindo para o caminho da cura, da evolução, a própria vida. A gente nasce. Eu acho que tudo aqui na Terra gira, é um movimento, né? As plantas. Você vai lá, semeia uma sementinha, ela nasce, ela germina, nasce, cresce, produz. Essa planta está em movimento, a nossa vida também, né? Então, eu nasci, eu cresci, eu nasci, Deus tinha um propósito para mim, só que aí eu fui inserida numa cultura que me moldou de uma forma, me configurou diferente daquilo que era para me ser. E aí, o que é que acontece? Hoje eu estou aqui trabalhando essa transformação, eu estou olhando para tudo que aconteceu, descobri que não era eu ali e comecei a trabalhar essa mudança. Então, o que doía, eu consegui olhar de outra forma e transformar, né? Eu entendi o que eu sentia, eu reconheci a minha dor, eu sabia, eu entendi o porquê que eu sentia, e aí eu fui trabalhando isso em mim. Vou te falar que ou você vira terapeuta, ou você vira um psicanalista, ou você vira um psicólogo, ou você vira um paciente de terapia. Uma das coisas tem que acontecer. Uhum. Porque a pessoa, ela se abre, chega um ponto que se Deus tem um propósito para ela, porque eu não sei se essas pessoas vão concordar, porque eu falo aqui, longe de mim falar de religião aqui, eu estou falando de uma realidade, né? A gente tem que entender uma coisa: estamos na Terra para cumprir um propósito e quem designou esse propósito para nós foi Deus. Uhum. Sim. Tá? Então não adianta eu encontrar. Quanto mais tempo eu demorar
a entrar no eixo ali e permitir ele fazer todo esse trabalho em mim. Porque se eu falar para você que eu estou aqui, eu sou a Celeide, eu faço, eu aconteço dentro das terapias. Mentira! Eu sou guiada, eu sou conduzida. Se Deus tirar a força dele de mim, eu não sou nada, né? Se Deus. Essa é a realidade, né? Então, a pessoa, ela chega a um ponto da vida que as dores e o negócio vem pro físico, porque parece que quando Deus quer fazer conserto, ele fica na alma muito tempo, no emocional. Aí a pessoa nunca enxerga, nunca permite, nunca dá espaço para transformação. Aí Deus vem e fala: então eu vou jogar para a carne, porque quando dói na carne, aí a pessoa dá um jeito, eu preciso evoluir, eu preciso mudar. Né? Essa pessoa pega um diagnóstico lascado mesmo, ó, câncer, fibromialgia. A pessoa pega esses negócios que parece que não tem cura, parece, né? Porque, gente, tudo tem cura. O maior é Deus diante de qualquer problema. Então, mas quando a pessoa pega um diagnóstico desse, ele desespera, ele baixa a tristeza nele, a angústia, e aquela coisa, né? Agora eu preciso me mover, eu preciso entrar em movimento agora, porque senão o bicho pega aqui agora. E aí a pessoa entra, Marisa, e essa hora a pessoa entra para a evolução, para a transformação da vida dela. Ela vai procurar, e só dela começar a falar em transformação, começa a aparecer na frente dela mensagens, textos, coisa no Instagram, coisa no Facebook, oferecendo essa transformação para ela. Eu costumo dizer que isso é Deus conduzindo a pessoa para a cura. É verdade. Você falando assim, eu me lembro que eu comecei a trabalhar no CAPS, né, na saúde mental, e eu fiquei muito impactada com o sofrimento, né, na rede de saúde mental. E eu pensava comigo assim, meu Deus, mas eu tinha muita fé em Deus, sempre tive muita fé, sempre acreditei no Deus do impossível. E eu sempre acreditei também, sabe, que um trauma poderia ser curado. E de repente eu me achei lá, no meio daquele povo tão sofrido, e eu comecei a desejar ter condições de ajudar mais, além da minha fé, além da minha esperança, além da minha convicção de que trauma poderia ser resolvido, sabe? E aí, de repente, eu fui achada pela terapia. E eu vi um anúncio, né, uma propaganda de terapia, eu entrei, cliquei, participei das aulas gratuitas, e quando foi aberto as inscrições, eu conversei com meu esposo, amor, você acha que eu deveria fazer? Eu gostaria de fazer, achei muito legal. Ele falou assim, claro, amor, isso vai te ajudar, pode fazer. Então, eu me inscrevi, fiz a formação, e isso que você está falando, que quando a gente tem o desejo, Deus entrega para a gente as condições, isso aconteceu comigo, sabe? Sim. E eu passei por essa formação e fui aprofundando cada vez mais, né, no estudo da mente, porque psicologia, né, psicologia não é só o psicólogo que faz a faculdade a formação, né, de 5 anos, psicologia é todo aquele que estuda, psique, estuda a mente, estudo da mente, né, psicanalista estuda muito a mente, terapeutas, né, integrativo estuda muito a mente. Então, é uma forma da gente estudar a mente, né? É isso que nos deixa a gente com condições de poder ajudar outras pessoas. Sim, e Mas me fala você. uma coisa, dá um exemplo para nós, como a falta de autoconsciência atrapalha o nosso dia a dia. Ô, Mareusa, complementando o que você falou aí, é muito Sim, interessante que você foi no CAPS, né? Você foi para lá, você foi conduzida. Você pensa que você foi porque você quis? Você pensa que a gente está aqui porque a gente quer? Surgiu a oportunidade, sim, sim. né? Então a gente foi porque
Você está sendo capacitada para ser luz na vida do outro e a vida precisa te colocar em movimento. Então Deus tem esse propósito, ele traz pessoas, ele te traz serviço, abre a sua mente, ele te dá sabedoria. Então você Aham, não precisa nunca ter medo daquilo que é proposto por Deus para você, porque ele sempre dá o melhor para nós. A gente só verdade. precisa abrir esse espaço. Então, quando a gente não permite acontecer uma cura, a gente vê nesse mundo terapêutico tantas pessoas que não se permite, que fecha o olho para a dor, fecha o olho para não enxergar o que sente. E ali fica ali, ó. Às vezes essa pessoa vai ficar até os 70, 80 anos sem evoluir, entendeu? É uma escolha dela e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Só que vai envelhecer de uma forma diferente daquilo que podia ser, né? Por falta de permissão. Então é muito interessante a gente frisar isso aqui. E a falta é isso que eu estou te dizendo, respondendo até a sua pergunta aí. Quando a pessoa fecha o olho para não reconhecer a dor dela, é a falta aí de autoconsciência. A pessoa não quer trazer para a consciência. Quantas pessoas eu vou atender quando eu quero levar ela, mergulhar ela dentro da dor, para ela reconhecer o que aconteceu com ela? Ela não quer, ela fala assim, não, isso doeu demais, eu não quero voltar nessa história. E tem muito que nem se permite, nem pensa E, e, em e aí é o confrontar seguinte, essas dores. e aí é o seguinte, eu já falo logo, então tá, então o dia que você estiver disposta a se permitir, a se curar, porque é você que precisa ser a maior interessada na sua cura. E pronto. Ô, Celeida, igual assim, a gente está vivendo a campanha, né, do Setembro Amarelo, as dores, elas doem mesmo, né? E o processo terapêutico é dolorido. Ressignificar é dolorido. Mergulhar para dentro de nossos traumas, nossas histórias, é dolorido, sabe? Mas é mais interessante, assim, na minha percepção, na minha opinião, é mais interessante você mergulhar nessas dores por um tempo e resolvê-las e ter o resto da sua vida bem, do que você viver uma vida inteira de dor, de Sim, bloqueios, de traumas conduzindo a sua vida. Por exemplo, tem coisa que é dolorido. O nascimento é dolorido, sabe? A dor na hora do parto é dolorido para a mãe que dá a luz e é dolorido para o filho que é expulso, né? Expulso ali do ventre da mãe. Então, a vida é dolorida, sabe? Mas aquele é um momento que vai passar. É um momento de dor, mas que a pessoa consegue sair daquele momento de dor. E sim. às vezes as pessoas do Setembro Amarelo, né, fala muito de valorização da vida, porque às vezes a pessoa acha que a dor momentânea vai ser uma dor para sempre. Mas se elas decidirem, se elas quiserem passar por uma transformação, essa dor será momentânea e vai passar e ela vai renascer, ela vai ressignificar, né, para uma vida nova, uma vida diferente daquela que ela vivia para trás, do passado. Né? Então, assim, a coisa que vale a pena, né? Contando que a gente vive em média 80 anos, né? O que é melhor? Viver 80 anos nas dores, nos traumas, nos bloqueios, ou parar um tempo, fazer um bom tratamento psicológico e ressignificar essas dores para viver o resto da vida bem. Sim, com certeza. Você fez uma analogia muito boa. Um parto é dolorido, mas logo em seguida tem uma recompensa tão grande nos seus braços que Alegria, isso. compensa toda aquela dor que você sentiu. E eu falo que transformar, se curar, se libertar dos traumas, reconhecer a dor que está te movendo hoje, olhar para essa ferida, ir lá e ter um olhar diferente e saber que daqui para frente você vai ter uma leveza. Cara, isso não tem dinheiro que paga, não tem. É muito bom viver leve, saber passar por cima dos obstáculos com leveza, com equilíbrio. Você só vai trazer equilíbrio para sua vida. Você vai ser o piloto da sua vida, essa nave que chama vida. Só que você vai ter o controle disso.
né? E aí a gente já tá até entrando aí no segundo requisito, que é a autogestão, o autocontrole, né? Que é o segundo requisito da inteligência emocional, né? Então, o que que é isso? Já falando da autogestão, é aprender a dar um intervalo entre o que sente e o que faz. Olha que incrível. Que legal. Eu sinto isso, eu vou lá reconhecer tudo. Ou então, tá acontecendo alguma coisa aqui, sempre que acontecer algo com a gente, é porque você está repetindo padrões, está repetindo o ciclo, né? Sim. E é por isso que está acontecendo, é algo que não foi resolvido lá atrás, então a vida está te fazendo, entrou em loop, está fazendo você viver tudo aquilo de novo para você ter a chance de consertar aquilo, né? E eu costumo comparar isso daí igual uma prova na escola. Eu faço uma prova hoje, se eu não fui aprovada, eu vou ter que fazer de novo, de novo, de novo, até eu aprender a lição, Até né? ser aprovada. Então eu acho que aí a autogestão, o autocontrole, que é esse segundo pilar para a gente desenvolver o nosso emocional ficar em equilíbrio, é isso, é a gente dar esse intervalo entre isso. Ah, eu senti, então eu vou contar até 10 agora. A pessoa falou comigo, eu não gostei, falou alto comigo aqui, a pessoa fez isso comigo e eu. Não, se fosse outros tempos, hoje eu já falo assim: se fosse outros tempos, eu ia lá e ia resolver tudo agora do meu jeito, ia pôr o dedo na cara dela e ia mostrar para ela quem sou eu. Quem sou eu? Nem eu sei quem eu sou e tô lá querendo mostrar para o outro quem sou eu. Verdade. Ah, E ok. Vamos pensar uma coisa. Eu descobri o que sinto, tá? Mas agora, como eu faço para não reagir no impulso? Tem alguma técnica rápida para isso? Para a gente tem. usar antes de explodir de raiva? Eu descobri o que. Aí é o intervalo que você dá entre o que sente e o que vai fazer. Você lembra que quando você reconhece uma dor, você tem o controle, você tem o poder de escolha na sua mão? Quando você reconhece, você respirou, você reconheceu, você sabe o que você sente. Então agora eu vou contar até 10. A técnica é essa, conta até 10 e olha diferente para a história. O cara criticou lá, o seu chefe te criticou, né? Vamos voltar lá na autoconsciência. O seu chefe te criticou porque você fez alguma coisa que não saiu do jeito que ele queria, do jeito que você foi treinada para fazer. Então ele te fez uma crítica. Tudo bem. Você vai parar, você vai sentir raiva, sentir injustiçada, porque às vezes vai falar que vai tratar o outro funcionário melhor que você. Ah, o outro é melhor que eu e tal. Então você vai sentir raiva, injustiçada. Só que você vai parar, pensar e contar até 10. Eu gosto de contar até 10. Cada um faz do jeito que quiser. Às vezes alguém vai fazer só uma pausa, né? Fechar o olho, respirar. E Sim. você vai olhar para esse cara diferente, mas será o que está acontecendo? Será que ele teve mesmo a intenção de me atacar ou ele só está me dando um feedback para me ficar ligeiro, para me melhorar nisso? Às vezes o cara só quer que você melhore naquilo Verdade. que você está fazendo, entende? E aí, nesse momento que você tem esse pensamento dele, você percebe que falando a gente já vê esse cara que a gente estava achando que era um carrasco, você já começa a ver ele como uma pessoa do seu lado, você já muda a chavinha dentro da sua cabeça. Olha que incrível! Você já começa a Sim. pensar assim, nossa, mas será que esse cara não está querendo me dar um alerta? Ó, fique esperto, senão você pode ser mandado embora. Ele é meu encarregado, às vezes ele está só me dando um alerta e eu estou aqui querendo tratar o cara no bico da botina. Não, eu vou pensar. Verdade. Faz sentido? Sim, sim, faz muito sentido. A nossa próxima pergunta agora tem a ver com consciência social e empatia. Antes de fazer a pergunta, eu li um artigo no Google que apareceu para mim sobre empatia, sobre a pessoa quando para você no trânsito, né? Empatia no trânsito.
quando a pessoa para você atravessar a rua e você agradece, sabe? Pode parecer uma coisa boba, mas não é, porque você ser grato, sabe? Por alguém que estava dirigindo e que parou o carro para você passar, é muita gratidão, é um sentimento muito bonito, né? É você reconhecer um bem no outro, reconhecer uma habilidade no outro e respeitar isso e alegrar com isso, né? Sempre quando alguém para mim, eu olho, sem conhecer a pessoa, eu olho a cena na cabeça, né, dou um sorriso ou faço um joinha para a pessoa. No trânsito, como não há essa empatia, às vezes há agressões verbal, agressão física, né? Às vezes tem que envolver a polícia no meio, no trânsito, quando há briga de trânsito, por causa dessa falta de empatia. E muitas pessoas, né, Celeida, acham difícil ter empatia. Sim, Mari, Como desenvolver essa habilidade? É possível desenvolver naturalmente ou somente com terapia? Marilza, ó, complementando aqui o nosso segundo requisito da autogestão, Uhum. um exemplo prático aqui, né? Sobre esse intervalo de. Eu já vou responder essa pergunta, que eu vou só complementar meu raciocínio aqui. Joia. Um exemplo prático de autocontrole, porque eu quero deixar isso aqui bem claro, porque os dois pilares mais predominantes dentro da autoconsciência dentro da inteligência emocional é a autoconsciência e o autocontrole. O autocontrole eu acho que é o que predomina, porque é o que faz a pessoa andar, fazer, ser reativo, né? E ser impulso, fazer tudo ali no impulso, no calor da raiva, né? É poucas pessoas que conseguem ter esse controle. Então, um exemplo prático: alguém vai lá e te fecha no trânsito. Qual que é a primeira vontade de todo mundo? Não precisa ninguém mentir, porque eu sei qual é a primeira vontade. É enfiar a mão na buzina. Aham. A pessoa te cortou, o que vem ali, eu vou enfiar a mão na buzina. Mas eu respiro fundo quando isso acontece, seguro aquela reação e penso. Eu me permito pensar. Talvez essa pessoa está passando por algo, talvez ela está com alguém doente no carro, talvez ela está indo no hospital ver alguém, às vezes ela está com uma dor, às vezes ela está com pressa, louco para ir no banheiro. Sim. N coisa pode estar acontecendo com essa pessoa e o bam aqui está querendo meter a mão na buzina e perturbar mais a vida do outro ser, ao invés de ser colaborativo, né? Porque ser bom, ser colaborador, ser uma pessoa, como você diz, empática ali, ter uma empatia, ser tudo isso não é só dentro de casa com os nossos queridos, a gente precisa ser isso em todo lugar que a gente está. Tá, E exatamente. só quando você desenvolve isso que você vê que, nossa, realmente, eu sou um cara hoje inteligente emocionalmente, eu sou um cara hoje transformado. Eu vou te falar uma coisa, tem muita coisa para ser trabalhada em mim, Marilza, mas hoje eu me vejo uma nova mulher, eu descobri minha nova versão, né? Sim, Então, o autocontrole, complementando aqui, que eu quis trazer para ficar bem esclarecido, é isso. E agora, respondendo à sua pergunta, Marilza, uhum. a empatia é você perceber o que o outro sente. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Enquanto você não Exatamente. faz isso, e é o que eu falei agora no trânsito, se você se coloca no lugar do outro, mas e se tivesse acontecendo comigo? Eu ia gostar de alguém buzinar atrás de mim? Não ia, né? Então é isso, a empatia é a habilidade de ler o outro. Eu preciso olhar para você e entender o que você está sentindo, não te criticar, não te julgar, não te jogar para baixo. Eu preciso entender, compreender o que está acontecendo com você, ter essa habilidade, desenvolver essa habilidade.
Eu acho, de fato, que se a gente não desenvolve essa habilidade, a gente nunca vai ser um ser evoluído. A gente nunca vai conseguir ser luz na vida do outro se a gente não tiver empatia. Aí vem aquela coisa, se Deus tem algo para mim e eu não desenvolvo isso em mim, eu vou sofrer um pouquinho, porque o que é que os domador de burro bravo faz? Vai puxando, machucando, até Verdade. que o bichinho ficar ali, ó, destrado, não é? Então, é Exatamente. isso. Não E chamando ninguém a gente não está chamando ninguém de burro aqui, a gente está falando que é uma analogia. Quanto mais a gente não se permitir algo novo entrar na minha vida, mais eu vou sofrer, porque eu preciso, aquilo é plano de Deus para minha vida, e eu estou deixando o orgulho tomar conta de mim, verdade. né? Então, é isso. E um exemplo, assim, bem prático, que eu gosto de trazer exemplo, porque eu acho que os exemplos, ele faz a gente ter uma visão mais ampla de tudo isso. Sim. Um colega chega irritado na reunião e responde de uma forma atravessada, né? Uhum. Ao invés de você retrucar ele, você para e começa a pensar de novo. Gente, o que está acontecendo com esse camarada? Né? Eu Será, uso esse recurso. será que Eu ele uso está esse passando? recurso. Será que ele está passando por alguma pressão em casa, no trabalho? Tá certo que a gente não pode levar problema de casa para o trabalho, nem do trabalho para casa. A gente tem que aprender a disciplinar isso. Mas até a gente aprender, às vezes leva. Uhum. E aí a gente faz essa pergunta: será que essa pessoa, será que está tudo bem? Será que eu posso perguntar para ele se está tudo bem? E que tal criar um vínculo com essa pessoa? Às vezes a pessoa está precisando de um oi, assim, alegre, de um bom dia, com alegria, para encher a alma dele, para poder contagiar ele com a energia que está em você. Só que o cara chega com energia pesada, o clima já pesa. Aí chega ali e encontra pessoas que também está com a energia pesada, então vai virar uma nuvem preta. Essa é a verdade, né? Uhum. Então, viu o que está acontecendo? Desenvolve ali naquele momento a empatia. E aí, tudo bem? Como que você tá? Eu te garanto que você vai mudar o clima do lugar. Celeda, e pensando nessa empatia, se colocar no lugar do outro, quando alguém faz alguma coisa com a gente, né, e você não tem essa empatia, não se coloca no lugar do outro, você leva logo pelo pessoal, você começa a pensar, né, alguma coisa ruim sobre aquela pessoa. Ao pensar uma coisa ruim sobre aquela pessoa, você perde a sua paz, porque você começa a sentir raiva, né? Ao pensar uma coisa ruim do outro, você sente raiva, né? A emoção é a raiva, e essa raiva te gera um sentimento muito desconfortável e te leva a uma ação prejudicial ao outro, ou seja, você perde a sua paz interior, você perde o seu equilíbrio interior, sabe? Você perde a sua estabilidade emocional e você fica vulnerável a condições de estresse, muito estresse. Então, a pessoa, assim, a pessoa anda muito estressada. Mas por que ela anda muito estressada? Porque ela não consegue gerir esse sentimento, esse pensamento, não consegue controlar esse pensamento de modo que ela não pense mal do outro, ela logo traz para ela como sendo pessoal, a pessoa não gosta de mim, não faz nada para mim, e fica ruminando coisa ruim no pensamento. Esse pensamento gera, né, um sentimento, uma emoção, e aí vai levar a um descontrole geral, uma atitude ruim, um comportamento negativo, e a pessoa perde a paz e vive estressada. Quer coisa pior que o estresse, Não, é incrível. né? E é assim, ó, eu penso, logo eu existo. Então, tudo parte de um pensamento. Eu preciso mudar a forma de pensar. Se eu estou vibrando numa energia negativa, eu vou atrair tudo de negativo para mim e para o ambiente.
né? Então, aí você vê que já começa a dar tudo errado, e já começa a sair discussão, e tudo que está fazendo dá errado, porque você está vibrando. Tudo em nós é energia, então a gente tem que tomar esse cuidado, né? De vibrar sempre numa energia positiva. E os pensamentos é isso. Então, começou a pensar algo negativo, que está prejudicando o ambiente, prejudicando as pessoas em volta, muda esse pensamento, dá um clique, vira essa chavinha aí dentro. Ah, é muito fácil falar isso, você é terapeuta, você sabe como fazer isso. É muito simples. Lembra que eu falei no começo dessa live? Pega as dicas, pega o código, a gente está dando código, tá? Então, esse código é: olha para dentro de si, silencia, conta até 10, tenha controle das suas emoções. Tá nervoso, tá nervosa, tá com raiva, tá chateado com alguém, vai tomar uma água, vai ficar num cantinho, depois volta e vai resolver aquele problema com calma. Então, É. seja inteligente. É dessa inteligência que a gente está falando aqui hoje. É dessa inteligência, dessa sabedoria. A gente precisa buscar essa inteligência para a gente, né? Quando eu comecei a desenvolver esse trabalho da inteligência emocional, eu me inspirei na inteligência artificial, na inteligência, né? Falei, poxa, se essa inteligência que está aí está desenvolvendo tanta coisa na vida das pessoas, né? Tudo que vai fazer te ajuda na maior facilidade. Falei, cara, é porque é um gênio o negócio. Você faz uma pergunta, você recebe tudo ali na sua mão. Então, assim, é isso. Falei assim, então a gente tem que desenvolver essa inteligência emocional dentro de nós, porque ela vai pilotar a nossa vida. Ela vai Verdade. pilotar a nossa vida. Se você souber fazer, né, trabalhar todos esses requisitos dentro de você, você vai virar um gênio da lâmpada, vai fazer tudo acontecer da melhor forma. E eu digo mais, quando a gente faz dessa forma, quando você desenvolve, cada dia que passa você fica mais sábio, a sabedoria ela vem a cada dia, e você parece que está abrindo portais, o negócio é uma coisa de outro mundo. O que estava travado destrava, vida financeira destrava, vida espiritual destrava, vida emocional destrava. Por quê? Estava tudo bloqueado ali na nossa ignorância. Eu falo, quanto tempo eu vivi ignorante, quanto tempo eu vivi sendo a dona da verdade. Eu não sabia nem quem era eu de verdade. Percebe? Tem muita gente que é muito boa em tudo que faz, né, Celeida? Muitas pessoas é muito boa, é excelente em tudo que faz, mas tem dificuldade de relacionar com o próximo, com o outro. O que ela pode fazer para melhorar o seu relacionamento com o outro? Pois é, né, Marilsa? Ela tem que resolver um probleminha dentro dela, né? O relacionamento dela, o problema dela não está no outro, nunca vai estar no outro. O problema sempre está dentro dela. E aí, quando ela passa por todos esses requisitos aqui, quando ela reconhece a dor, quando ela controla esse sentimento, quando ela sabe por que sente, quando ela desenvolve essa empatia com o outro, ela começa a ver uma nova vida, ela começa a ver algo novo acontecer, porque é muito incrível. É mais ou menos assim. Você tem um problema no relacionamento. Vamos falar hoje, porque os maiores problemas hoje estão entre marido e mulher. Você tem um problema dentro do relacionamento. Aí, tá, você não está muito satisfeita com o que está vindo do outro para você, mas eu te pergunto, o que você está fazendo para validar o outro, para dar crédito para o outro também, para dar valor, agregar valor no outro? Às vezes, eu estou com um problema com meu marido, mas não está sendo o que eu queria que ele fosse para mim, mas ao invés de eu atribuir valor para ele, eu vou decair nele mais.
Você é isso, você é aquilo, você é aquilo, tudo de ruim, nada de bom. Eu duvido que esse cara nunca teve nada de bom para te oferecer, porque senão você não estava com ele, você não tinha chegado ao ponto de ter ido morar com ele. Agora, se você muda o pensamento, a gente tá passando, para e pensa, o cara te enfesou, relacionamento não é fácil, tá? Vira e mexe, a gente vai ter problemas, opiniões às vezes não batem, e tá tudo bem, cada um tem a sua verdade, ninguém tem uma verdade absoluta, ninguém é o sabe tudo. Então, quando isso acontece, que você não está satisfeita com a situação, você para, pensa, olha para esse cara e lembra das coisas boas que ele já te fez lá atrás. Lembra daquele cara que você deu o primeiro beijo nele, aquele momento. Olha lá, volta lá atrás e lembra disso. Esse cara tinha alguma coisa de bom. Ele não era um monstro, senão você não estava com ele. E aí, você começa ali, aí você chega para esse cara, quando acordar, bom dia, meu amor. Tem gente que reclama do marido, mas faz 1 ano que não chama, não dá um selinho nele e não fala bom dia, meu amor, dormiu bem? Essa simples frase enche o coração do cara de alegria, às vezes pro resto do dia. Sim, sim. Né? Então, bom dia, tudo bem? Como foi sua noite? Sabe, eu acho que isso aconteceu comigo, teve uma época que eu passei por uma crise no meu relacionamento, e hoje eu não tenho vergonha nenhuma de falar nisso, porque hoje a gente é, sim, parceiros número 1, e a gente se ama loucamente, e somos tão parceiro, tão parceiro, tão parceiro, que a gente não gosta de fazer nada sem um, sem o outro. Então eu não tenho medo nenhum de falar, foi para me transformar, aquilo ali foi transformação. Então, quando eu tive essa crise, eu nem era terapeuta, mas olha para você ver, eu falo que ali nasci uma terapeuta e Deus vai conduzindo, e tudo que a gente faz ao longo da nossa vida é Deus conduzindo para nós cumprir o nosso propósito na Terra. Então, Deus já estava me preparando. Verdade. E quando eu passei por essa crise, eu olhava, né, e falava, poxa, mas tem alguma coisa que não tá legal, não tá bom, não tá dando certo. Eu mudei meu pensamento, engraçado que eu não tinha inteligência emocional, eu não tinha cursos terapêuticos, eu não tinha nada disso, mas eu tinha uma alma já predestinada a ser luz na vida do outro. Então Deus já estava me capacitando. E ali um dia eu parei e pensei, eu fui arrumar a marmita dele para trabalhar, ele trabalhava numa empresa, e ele levava a marmita de manhã. E aí eu fui lá, arrumei tudo, peguei um caderno, escrevi um bilhetinho, pois bom dia, meu amor, eu te amo. Coloquei ele dentro e tal, creio que a hora que eu fui almoçar, o coraçãozinho dele acelerou. Não me, não me falou nada à tarde. Quando foi no Ah, outro dia, eu fui arrumar a marmita de novo, eu coloquei assim, gratidão por você existir na minha vida. E cada dia da semana eu coloquei uma mensagem. Naquela época, muito tempo atrás já, né? Porque isso aí foi 2006. A gente não tinha essas internet com todos esses favorecimentos que tem hoje. Saía realmente do coração da gente tudo que você escrevia. aham. E aí, cada dia da semana eu escrevia uma mensagem para ele e punha na marmita dele. Gente, vocês não têm ideia do vínculo que a gente criou ali. Ali a gente derrubou todas as muralhas, os muros, a gente derrubou o que estava impedindo nós de crescer amorosamente, o que estava atrapalhando. Eu entendi aquilo ali como dar um tapa na cara do inimigo. Percebe? É Sempre muito tem que rico. partir de alguém, né? Ou da mulher ou do homem. Alguém tem que tomar a decisão, né? Alguém tem que ceder. Porque se ficar os dois ali batendo de frente, aí, quando você toma essa atitude, você tira a força do reativo. A pessoa fala, poxa, mas por que eu tô assim, cara? Eu não posso, eu vou tratar aqui diferente, Uhum. porque
né? A pessoa está querendo outra coisa, tá me tratando bem, então eu sou uma pessoa do bem também. Agora, se é uma pessoa que não está se permitindo a transformação também, você vai ver ali. Então, mas tem que partir daquele que quer mudança, Sim, sim. né? Eu entendo assim. Excelente. E, Então, e aí, Marilza, a gente vai. Vou trazer aqui agora bem rapidinho. As habilidades de relacionamento, transformar tudo isso que a gente falou em ação. Não adianta nada eu entender de autoconsciência, de autogestão, de empatia, praticar, se né? eu não criar uma habilidade de relacionamento, se eu não aprender a transformar isso em ação, né? Então, aqui nessa parte agora, eu quero trazer o resultado dos 3 pilares aqui nesse quarto pilar, né? É quando você Uhum. constrói pontes ao invés de muros, né? Sim. Então você tá transformando isso em ação. Lembra que eu falei? Você não está pulando etapa, você está reconhecendo a sua dor, você está desenvolvendo ali essa autogestão, gestando as suas emoções, tendo cuidado para desenvolver empatia por onde você passa, ser uma pessoa do bem, né? Ser uma pessoa leve, ser uma pessoa de luz. Ah, mas você tá querendo que eu vire um santo? Não, não é isso. Eu não sou tão calminha. Só que assim, eu não vou agir com impulso na vida de ninguém, eu não vou falar coisa de qualquer maneira, eu vou pensar para falar, mas dentro da minha razão, Mareus, eu falo a verdade, eu faço a pessoa ouvir a verdade. Só que eu não imponho a minha verdade, Uhum. tá? Porque ela tem direito de achar o que ela quiser. Percebe? Então, um exemplo prático disso que eu vou assim, você precisa dar um feedback difícil para alguém da sua equipe. Para e pensa, você tem aí um quadro de funcionário e você precisa chamar a atenção desse funcionário. Ao invés de você chegar e achar que é o dono da obra, é o dono da empresa, que você fala com a pessoa da forma que você quer, porque você é o dono do dinheiro, você que paga o salário. Ó, como é que muda a coisa? A pessoa já gera uma revolta. Problema teu que você paga meu salário, problema teu que você é dono da empresa. Você já vai gerar um conflito enorme se você chegar dessa forma. Mas eu te Uhum. garanto, se você chamar a pessoa em particular e dizer, olha, eu gosto muito do seu trabalho. Às vezes você nem gosta do trabalho do cara. Você tá para mandar ele embora. Você está profetizando só, né? Eu Eu só gosto do, profetizo. eu gosto do seu trabalho, mas eu percebi que tal atitude tem atrapalhado o time. Você conversa demais, você sai muito do seu setor e vai para o setor do outro. Tem umas coisas que tá atrapalhando o andar da carruagem dentro da empresa. O que você acha que pode ser feito para melhorar? Vamos junto resolver isso? Eu preciso de você na empresa. Olha como é que mudou tudo. Delicadeza, né? Como que essa Finesse. pessoa, como que essa pessoa vai ter uma ação ao contrário comigo? Eu não dei espaço para ela fazer isso. Uhum. Percebe? Então, isso abre um espaço para o diálogo e para solução. E mais, sem constrangimento. Você não está constrangindo ninguém. Eu acho que ninguém nessa vida tem o direito de constranger o outro em nada, em nada, Verdade. né? É, Então, eu acho que aprender a transformar isso. E aqui eu dei um exemplo de colaboradores dentro de empresas, mas isso é em tudo na nossa vida. É o que eu hum, falei. Se eu chegar dentro da minha casa, eu tô com um problema com meu marido, se eu chamar ele num cantinho, falar com ele, longe dos filhos, ele vai me ouvir diferente se eu atacar ele no meio dos outros. Até porque, no meio das pessoas, ele vai querer mostrar para mim que ele é o homem da casa. sim, sim. Entende? Verdade.
Então, a Uhum. gente tem que. É isso, não adianta eu saber de tudo, não adianta eu desenvolver todo esse trabalho de transformação, todo esse trabalho terapêutico na minha vida, se eu chego dentro da minha casa, eu não sei aplicar isso, eu não sei transformar isso em ação, eu não sei fazer a escolha certa do que eu quero para minha vida. Então, pouco vai adiantar, eu acho que não adianta nada, né? É nadar, nadar, remar, remar e morrer no seco, Uhum. Verdade. né? Ô, Celeida, estamos, né, caminhando já para o final da live. Se você pudesse deixar uma dica, né, para uma pessoa, para os nossos seguidores, começar a treinar essa inteligência emocional, qual seria essa dica? Eu quero propor algo aqui para você que está nos assistindo, que vai assistir essa live. Pensa numa situação, você, recente, em que você perdeu a cabeça. Você, Marilza, pensa numa situação que você perdeu a cabeça ou que você arrependeu, alguma coisa que você arrependeu de falar. Você falou e depois arrependeu em seguida. Uhum. Qual desses 4 pilares poderia ter feito diferença aí nessa hora? Escreve no chat para nós depois, eu não sei se. Acho que sim, né? Uhum, sim. Se não dá para escrever, gente, escreve num papel e faça a sua meditação. Lembra, a gente não está aqui para mostrar nada para ninguém, a gente não está aqui para receber a aprovação de ninguém, a gente está aqui para levar conhecimento e a gente quer que isso entre dentro da tua casa e que você transforme a sua casa, a sua vida, que você traz luz e esperança para o seu casamento, para o seu filho, para sua filha, para o seu estudo, para aquilo que você está buscando para sua vida. Então, faça. Não interessa se alguém está vendo o que você está fazendo ou não. Se é para o bem, faça. Então, Uhum. medita. Isso aqui é só um trechinho. Se você quer saber mais sobre inteligência emocional, sobre destravar minha nova versão, se você quer saber quem é você de verdade, a gente está aqui. Tanto eu quanto a Marilza, um excelente terapeuta, um ser de luz. Então é só ligar, é só mandar um direct, é só tem os nossos números por aí. Então Uhum. chama que a gente vai te explicar. A gente vai te mostrar bem de perto essa evolução que a gente falou aqui hoje. Como que você desenvolve essa inteligência dentro de você. E esquece as palavras bonitas. O que interessa é o que acontece no dia a dia. O que interessa é a transformação dentro da gente. É esse poder de escolha, é o poder de escolha. É olhar na sua frente e ver tudo destravado. É você olhar e ver portas e portas abertas. Às vezes a pessoa está ali sofrendo a vida inteira e de repente ela começa a ver inúmeras oportunidades de emprego. Eu mesmo já aconteceu isso comigo. Já teve dia que eu falava, meu Deus, eu quero essa tal de liberdade financeira. E eu ficava pensando nisso, pensando, mas eu não pensava no que estava me bloqueando para chegar até isso. E aí, quando eu comecei a trabalhar os traumas, as crenças limitantes, aquilo que me impedia de andar para frente, eu comecei a ver portas abertas. Surgiu um emprego aqui, surgia um quadro de terapia aqui, surgia um método que eu estava criando ali para vender, surgia um outro emprego, surgiu uma palestra. E quando eu vi, eu estava com inúmeras portas abertas. E aí, o dinheiro já não é a peça principal da sua vida mais. Aquilo não é o mais importante da sua vida. Porque o mais importante é você viver com leveza, é você viver liberdade de ir e vir. Verdade. Liberdade, liberdade. Tudo que você quer, você vê que você está tendo liberdade para aquilo. Você se permitiu. Você descobriu o ser que você é. Quem é você? Você é capaz, você é suficiente. Você não vai tirar do seu vocabulário esse negócio de eu não posso, eu não consigo, eu não vou.
Porque você pode, você consegue, você é capaz, você sabe quem você é de verdade agora. Então você hoje é uma nova versão de si mesmo. Vanceleida, a última pergunta, eu acredito que é a melhor de todas, tá? Depende. O que você diria, o que você diria como terapeuta, psicanalista, para quem acha que já é explosivo por natureza e não tem jeito, não tem como mudar? Que ele olhe para dentro de si e descubra em que momento foi que aconteceu isso com ele. Por quê? Ninguém é reativo, ninguém é explosivo por natureza. A pessoa só está ali, ó, repetindo um padrão. Ele está ali alimentando algo que está fixado no inconsciente dele. E ele precisa ir lá e desconfigurar aquilo ali. Ele só foi configurado. Melhor definição para isso. Lembra que eu falei que a gente nasce para ser? Deus escreve nós ali, põe nós no mundo e escreve nosso propósito. Eu entro numa família, eu venho numa família que eu ouço gritos, eu ouço o pai brigando com a mãe, eu ouço o pai xingando a mãe xingando o pai, aqueles nomes feios e tudo mais. Os filhos já, né, já crescem ali, os irmãos um entre os outros, com aquela revolta também sendo dessa forma. E o que que acontece? Como que eu lá na frente, com as pessoas fora da minha casa, como que eu vou ser um ser diferente se a minha base foi em desequilíbrio? Então, o que eu digo que o desequilíbrio sempre veio da base do sistema familiar. Então, Perfeito. isso aqui é um pouco de constelação, tá? Mas o que que acontece? Tudo vem do nosso sistema, vem do pai, vem da mãe, vem da avó, vem do vô, então vem do nosso sistema familiar, tá? Não pense que você pegou isso aí no ar, você pegou isso no seu sistema, né? E o que que eu preciso fazer então? O que que eu preciso fazer para mudar isso? Porque eu não quero continuar dessa forma. Buscar uma ajuda profissional, e essa ajuda vai com certeza te levar lá nos primeiros dias de vida seu aqui na Terra, ou às vezes até dentro do útero da tua mãe. E você vai ressignificar, você vai olhar para tudo que aconteceu enquanto criança, na infância. Eu gosto muito de levar a pessoa lá na casa da primeira infância dela, porque lá que está quase todas as lembranças. A maioria. A maioria dos problemas também. E aí a Estrago. pessoa olha para aquilo, né? A pessoa vai olhar para aquela ferida e é aquilo ali que a gente explicou aqui no começo. Vai reconhecer a dor dela, vai saber o porquê que ela sente, ela vai saber o porquê que ela é impulsiva. E aí ela vai olhar diferente. Então ela vai, faltou carinho do pai? Beleza, só que agora eu tenho 50 anos e eu posso cuidar da Celeida de 3 anos que estava esperando carinho do pai. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa criança no colo, percebe? Eu vou pegar ela no colo, eu vou dar amor, dar carinho, eu vou amparar essa criança. E aí, vários atendimentos que a gente faz, você sente essa criança dissolver no corpo do adulto. A pessoa sente a criança entrar dentro dela e pronto, você acolheu a sua criança. Isso é fantástico, né? Então, nós temos métodos cientificamente validados, comprovados para ajudarmos, né, as pessoas que queiram passar por essa transformação. É preciso coragem, né? Decidir, pedir ajuda é um ato de coragem, lutar pela vida é um ato de coragem, tá? E queremos agradecer, né, cada um de vocês pela presença, que vai assistir essa live, que Deus possa abençoar grandemente cada um de vocês que
passarem por aqui. Celeida, meu muito obrigada. Deixa sua despedida, suas considerações finais, por favor. Marisa, muito obrigada aí pelo convite, tá? Foi um prazer, né, trazer um pouquinho, né, muito pouquinho daquilo que a gente sabe, né, que Deus tem dado muitas coisas para nós, Deus tem colocado grandes coisas nas nossas mãos, mas é muito bom poder colaborar um pouquinho, e eu estou muito grata, muito feliz mesmo, tá? E gratidão pela sua amizade, pela sua parceria, pelo nosso, né, esse tempo juntas que a gente vem trabalhando nas lives. Eu sei que isso vai alcançar o coração de muitas pessoas. Então, amiga, gratidão. Você é mais que uma irmã. Você Bem, é obrigada. parceira, tá? Gratidão. Eu que agradeço, tá? Muito obrigada, tá? Por toda a partilha que você trouxe para a gente aqui. Peço a Deus que continue abençoando sua vida, seu trabalho, sua família. E a gente se vê por aí. Um abraço. Certinho. Boa noite. Tá.